Para onde vai a linguagem da direção de televisão? Vai dar certo ou não? Isso é maravilhoso, a ideia. Isso aí dá uma pesquisa. Dá mestrado, dá tudo. Dá tudo. Já fiz o meu, agora eu não vou fazer o meu. Vambora, gente. Já tem o tema pro doutorado aí, ó. Bom, primeiro, obrigada, Miguel, de você ter vindo aqui para essa conversa com a gente, aí para essa temporada de críticos que a gente está fazendo. Queria começar te perguntando, perguntei a chave que eu venho trazendo, que né, sobre o seu olhar aí sobre isso, qual que é o papel da crítica e do crítico? Olha, Bia, eu tendo a achar o crítico, um espectador assim, ele tem um pouquinho de privilégios em relação ao espectador comum, porque ele vê muito teatro, ele tem um determinado conhecimento sobre o assunto, né? Não só teatro, de música, né? De cinema, de televisão, mas ao mesmo tempo também eu acho que ele é mais uma pessoa, sabe? Eu sou muito contra de endeusar o crítico, ou achar que a opinião do crítico é melhor que a das outras pessoas. É óbvio que é uma opinião embasada, né? Geralmente, uma opinião de quem está em contato cotidiano com aquela linguagem artística, então acaba tendo mais propriedade para enxergar algumas coisas que um espectador mais leigo não enxerga, mas ao mesmo tempo ele não é dono da verdade, né? Eu não gosto dessa história do crítico dono da verdade. Eu acho que o Brasil, a gente tem muito uma coisa que eu acho que vem lá do descobrimento do Brasil, sabe? Quando chegaram os navios, né? E aí eles chegaram pro índio, tacaram a Bíblia na cara do índio e falaram: aqui tá a verdade, a palavra escrita. E as pessoas muitas vezes tendem a fazer isso com a crítica. Escreveu que a peça é ruim, a peça é ruim. Não! Vai lá, assista a peça, vai que você gosta. Eu acho que muitos pontos de vista são sempre mais interessantes para a democracia, né, para esse país aí, esse Brasil que é 880, é sim ou é não, parece que só tem dois caminhos, né, a gente ama ou odeia. Não, gente, ser inteligente é um pouquinho mais complexo do que isso. E para essa, qual que é a formação, ou a chave para esse profissional que se torna crítico, né? Como é que ele, onde ele bebe, né, para se perceber e ser percebido, inclusive, claro, como um bom crítico? O grande crítico, né, Décio de Almeida Prado, né, que eu tenho a honra de compartilhar o mesmo sobrenome que ele, ele falava que a vida que forma um crítico, e ele tinha razão nisso, mas também não é só a vida, né, é o desejo dessa pessoa de gostar daquela linguagem. Acho que a primeira coisa que forma um crítico é a paixão dele. Então um crítico de teatro, cinema, música, um crítico cultural de uma forma geral, ele tem que gostar de cultura, né? Ele tem que gostar de ir a shows, de ir a peças, de ver filmes e sobretudo de ler livros. A minha maior pós-graduação não é a especialização na USP nem o mestrado na Unesp, é ter visto muita peça. Estava falando com o Alessandro, ator aqui da Companhia do Pássaro, onde a gente está gravando esse vídeo, que eu já vi muita peça, eu vejo, sei lá, 150, 200 peças por ano. Então imagina, depois que você passa, eu estou fazendo isso já aqui em São Paulo há 13 anos. Eu vim em 2007, nós estamos em 2020, 13 anos fazendo isso toda semana, vendo 2, 3 peças. Isso te dá uma formação. Hoje eu sou um crítico mais seguro, digamos assim, para escrever determinadas coisas. Mas eu morro de saudade também daquele crítico que eu era no começo, mais irresponsável. Mais intuitivo, né? Eu acho que a academia e a experiência vai te dando uma base de, né, o desafio é não perder essa sensibilidade daquele, claro, que era aquele cara intuitivo. E frescor, sabe? Eu fiz a academia, né? Faço direitinho a tese que tem que fazer, né? A dissertação, a gente vai lá e faz. Mas, para comunicar no jornalismo, isso tem que ser muito mais simples na linguagem. Claro, o Brasil tem uma grande escola de críticos teatrais que vinham de uma outra formação, né? Um Brasil moderno, né? O Décio de Almeida Prado, meu conterrâneo Sábato Magaldi, que foi também um grande crítico, mas eles vinham de um momento que o teatro era restrito a uma classe social, que era a elite paulistana, quatrocentona,
Então, que exigia esse tipo de linguagem, né, que é essa linguagem rebuscada, que é uma linguagem que não conseguia ser acessada por pessoas ditas, né, comum, o povão, né, vamos falar em linguagem simples. E isso, muitas vezes, também colocava as pessoas distanciadas do teatro. Ai, teatro é aquela coisa que você tem que, né, botar um terno e gravata. Hoje eu até pensei, com que roupa que eu vou fazer essa entrevista? Eu vou ser com blazer, né? Fazer aquela cara de crítico. Eu falei, não, tava com essa roupa colorida, hoje é verão. Eu falei, não, vou assim, porque um crítico de teatro também pode usar uma blusa florida, né? Então não precisa ter mais essa coisa do crítico de teatro de smoking. A gente até usa smoking, sabe? Eu também uso de vez em quando. Mas não precisa ser sempre. Então, assim, o crítico hoje em dia, sobretudo com as novas linguagens, a gente está na internet, né? Vocês estão vendo esse vídeo aí na internet. Ele precisa falar com o mundo de hoje. Tem muitos colegas, muitas vezes, que eu vejo que estão copiando uma crítica de um outro tempo aí. Nada contra, eu acho lindo. Eu adoro ler bons textos também, rebuscados e tudo. Me lembra quando eu era criança e lia os bons livros. Mas eu acho que a gente tem que continuar comunicando com a nova geração. Porque senão o teatro vai ficar só com o pessoal da terceira idade. Nada contra, que eles são ótimos, eles lotam o teatro. É um pessoal bacaníssimo, faz caravana, inclusive, para ver os musicais. Mas a gente tem que conquistar a meninada, né? O pessoal tá aí, adolescente, no Instagram, né? Então, assim, acho que a crítica pede novas linguagens. E até você acaba até... Uma das questões que me veio na tua fala, que você acabou de já adiantando a resposta, é essa... dentro desse... Como que a crítica poderia colaborar e ajudar, né? Colaborar mesmo com o teatro nesse sentido dessa relação com o público, né? Eu costumo dizer, sempre comento, que dou aula numa universidade em cursos de comunicação, salas gigantescas de 80 alunos, quando você pergunta para eles quem que vai no teatro, de 80, 8 é muito. Né? Então, estamos falando de universitários. De universitários em comunicação, né? Eu falo que é o filtro do filtro do filtro. Então, assim, como é que a gente resolve essa questão que, como você mesmo falou, na verdade, existe uma base, um olhar para a história que vai nos responder onde é que o teatro se afastou, de certa forma, do público, né? Eu lembro de uma fala do Celso Frateschi numa conversa em que ele dizia que, para ele, um dos momentos em que há esse afastamento é quando o teatro passa a se preocupar essencialmente com quem financia e quem patrocina e esquece que o personagem principal era o público. Né? Como é que a crítica, né, ou como é que o jornalismo, né, na verdade, que é esse que chega, principalmente quando a gente tem essa possibilidade do acesso mais facilitado com a internet, tudo, pode colaborar nesse sentido de voltar a essa aproximação. Como é que nasce o prêmio Arcanjo, que já nasceu, que loucura, grande, né? Já nasceu ocupando o Teatro Municipal, já nasceu com toda aquela força. Como é que surgiu isso? Olha, o prêmio Arcanjo surgiu muito naturalmente, né? Eu venho trabalhando, cobrindo teatro diariamente, isso... eu não preciso falar, porque todo mundo que conhece meu trabalho sabe, né? Tem gente que chega pra mim e fala, Miguel, mas como é que você faz tanta coisa, né? Eu falo, não sei também não. Então, assim, eu vinha já cobrindo, não só o teatro, como a cultura. E, sobretudo, no ano passado, 2019, eu senti, assim, a cultura estava precisando de um incentivo, sabe? Um apoio, sei lá, um tapa, assim, tamo junto, sabe? Vambora que vai dar certo, a gente vai passar por essa, né? E todo mundo sabe do que eu tô falando. Então eu acho que eu tenho a sorte de ter muitos amigos. Muita gente que me acompanha, que gosta do meu trabalho e que tá junto, sabe? E foi juntando esses amigos que, em conversas, sobretudo com o Ivan Cabral, que é um amigo muito querido, e já tinha essa história de fazer um prêmio há muito tempo. Eu falava, não vou fazer não. Eu tava na Record na época, não tenho contrato com a Record, não posso fazer ainda. Aí depois fui pro UOL, falei, não, tô fazendo, deixa quieto. Mas eu sempre fazia a lista dos melhores do ano. E essa lista sempre repercutiu muito. E segundo algumas pessoas, repercutiu na internet mais até do que a lista de alguns prêmios aí que são mais consolidados. Falava, não, Miguel, o pessoal realmente confia em você, que a sua lista é diversa. Você não dá prêmio só, ou não coloca entre os melhores aquela mesma turminha de 12 eleitos, sabe? E o teatro tem muito disso, né? Tem, sei lá, os 15 nomes que estão sempre... Pega as 20 listas dos 20 últimos anos, vocês vão ver os mesmos nomes em muitas delas. Eu sou contra isso. E eu sempre fiz minha lista assim, com o que eu achava que realmente era.
e sem preconceito, sabe? Teatro musical, teatro cabeçudo, comédia, né? Eu sou até jurado do Bibi Ferreira, que é de musical, do Prêmio do Humor. O Fábio Pochá, quando me convidou para o júri do Prêmio do Humor, ele falou: Miguel, eu vou te chamar porque você é o único jornalista desses críticos que vai ver stand-up. E é verdade. Nenhum dos outros críticos vai assistir stand-up. Porque tem preconceito. Porque pode ter um stand-up bom. Gente, por quê? Porque stand-up é ruim? O público vai. Então vamos lá ver. A gente não pode ter preconceito. E o próprio Teatro Negro também. O Coletivo Negro, que agora está ganhando prêmios, né? Durante 10 anos eu fui o único crítico que escreveu sobre o Coletivo Negro. O Gé Oliveira, o Rafael Garcia, sempre me falaram. Eu vi desde a primeira peça deles. E não vi porque eu sou negro, vi porque era um grupo importante que estava sendo formado em São Paulo e que precisava ser visto. E os outros críticos só foram depois que virou moda, né? Falar de negro, falar de pauta identitária, falar de trans. Mas eu já fazia isso, sei lá, 10 anos atrás. Porque eu acho que é importante não ter preconceito. E o prêmio. Então o prêmio surgiu disso, dessa cobertura plural. E quando eu fiz, eu falei, eu não quero um prêmio também só de teatro, eu acho que tem que abarcar outras linguagens. E aí a gente colocou, né, música, cinema, artes visuais e streaming e TV, né? Já chegou com streaming também, que eu acho que é importante também mostrar que o prêmio está dialogando aí com Aqui Agora. Bom, o que eu posso dizer? Foi muito emocionante para mim, sabe, Bia? Quando eu cheguei ali no Municipal, no início do prêmio, você estava lá, né? Muito obrigado pela sua presença, cobertura. E foi isso que me emocionou, sabe? Ver colegas como você, todo mundo lá, foi todo mundo, gente. Foi todo mundo, e eu acho que vocês fizeram uma coisa que fica pra história até do teatro. Eu sei que eles, Hugo Pozzolo, a Lei Youssef, já vem modificando um monte de coisas, mas assim, ver oficina, né? Ver um prêmio desses, num palco daqueles... acabar com um samba, terminar com a noite com um samba, isso é uma quebra histórica muito interessante, né, para ser. Sabe o que me emocionou assim, muito? Quando no final, né, quando juntou todo mundo ali com o Baixo Augusta tocando samba, eu vi os premiados subindo, aí veio o Rui Otaki agachando para tirar foto. Do lado do Marcelo Rocha, que é o fotógrafo, que faz fotografia com o pessoal da periferia, o pessoal do Protagonistas, do Circo Negro, o pessoal do Gota d'Água Preta. Aí tava a Regina Boni, que é a mãe do Boninho do BBB, foi mulher do Boni, a maior galerista aqui de São Paulo. Tava lá também ali na minha frente se agachando. Todo mundo se agachando junto, sabe, para tirar foto. Falei, gente, isso aqui é história. O Zé Celso, Sérgio Mamberti. Eu não vou aqui falar todos os nomes, porque era o ator do Bacurau, o Tomás, tava todo mundo lá. A diretora de conteúdo da Netflix, que eu não sabia que é uma mulher negra, que eu fiquei muito feliz. Eu descobri no prêmio que a diretora de conteúdo da Netflix é uma mulher negra. Fiquei muito feliz com isso. Não sabia, descobri ali na hora da premiação. Eu tenho que agradecer ao júri, não posso deixar de agradecer a Adriana de Barros em música, a Elba Cris em stream e TV, o Bob Souza em artes visuais, o Hubert Alqueres em cinema. Eu fiquei com a parte de teatro e o Ivan Cabral, que fez a direção artística desse prêmio, o Hugo Pozzolo, que abriu as portas do Municipal. Tá mudando, né, a história do Municipal. Mudando a história, né? completamente. A gente tem artistas negros, pessoal do circo. Agora, semana passada, teve as Divinas Divas, né? Gente, são as trans que fizeram história na noite no palco do Teatro Municipal, sabe? A gente... Você sabe que há uns anos atrás eu fiz uma entrevista, na época, secretário de Fomento no Ministério da Cultura, que era Newton Menezes. Eu achei um dado interessante, que da época do Gil e Juca Ferreira, que começou a se organizar os dados da cultura. Até então, a gente nunca para pensar nisso. Você tinha, por exemplo, um evento que nem o Carnaval, o Réveillon no Rio, o Rock in Rio, e todos os números no governo iam para o turismo. Aí, é claro que um braço da Lei Rouanet, que é o do empréstimo, que é o do FICART, né, que seria empréstimo a juros mais baixos, nunca vai funcionar, porque o setor econômico nunca vai entender a cultura como setor cara do marketing, né? Claro. Porque ela não gera nada, quem gera é o turismo. E não. Muito pelo contrário, igual o musical fez esse estudo, né? A Fundação Getúlio Vargas fez um estudo que comprovou que o teatro musical, ele movimenta R$1 bilhão em São Paulo.
Estamos falando do Teatro Musical de São Paulo. R$1 bilhão, né? Desde o dono da van que traz as senhoras da terceira idade do interior que vem assistir o musical. A lanchonete que tá ali na frente. A lanchonete, o bar, o baleiro, o hotel, né? Um teatro musical tem quantos atores? Tem uma equipe de 200 pessoas, são 200 famílias, né? Então, assim, o cara desse hotel que tá hospedando os atores tem que saber. Olha, essa diária aí que vai pagar o funcionário tá vindo da cultura. É da cultura, é. O cara do restaurante tem que saber. O pipoqueiro sabe. O pipoqueiro sabe. Tanto que o teatro peça que faz sucesso, o pipoqueiro vai ficar na porta. Então, assim, o que o pipoqueiro sabe, todo mundo tem que saber. Que a cultura dá dinheiro. Que a cultura é boa para vender as suas coisas, para pagar os seus boletos. Mas é isso, eu queria te agradecer muitíssimo por esse bate-papo, adorei. Pô, eu que agradeço. Para mim é sempre bom falar sobre o trabalho. Eu admiro muito o trabalho que vocês fazem. E porque eu sei que é muito difícil falar de cultura. Eu sei que não é um terreno fácil. Eu sei que os artistas nem sempre são tão receptivos, tem alguns que são, mas tem uns que a gente sabe. E é importante, sabe? Porque isso é importante para a democracia, para o país, né? Porque quem vê mais teatro, quem vê mais filme, quem lê livros, quem ouve música boa, vira uma pessoa que pensa melhor, que vota melhor, que questiona os políticos e que não aceita qualquer lorota e qualquer ladainha que chegar no WhatsApp. Perfeito. Obrigadíssima.